Tu, pois, cinge os teus lombos e levanta-te, e dize-lhes tudo quanto eu te mandar. Não desanimes diante deles, porque eu farei com que não temas na sua presença. Porque eis que te ponho hoje por cidade forte, e por coluna de ferro, e por muros de bronze, contra toda a terra e contra os reis de Judá, contra os seus príncipes e contra os seus sacerdotes e contra o povo da terra. E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Feche seus olhos rapidamente. Deus, aqui está a tua palavra, Senhor. Bem sabemos que ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante, meu Deus, do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra, meu Pai, até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas, Senhor. E ela é apta, meu Deus, para discernir os pensamentos e a intenção do coração. Deus, que nesta noite a tua palavra, meu Pai, ela venha ser penetrada em nossos corações, que venha gerar, meu Pai, arrependimento, transformação, libertação. Eu te peço, Senhor, usa-me, Senhor, nesta noite uma vez mais, por intermédio do teu Santo Espírito Santo, e assim eu te peço, e a igreja podeis assentar glorificando e exaltando o nome de Jesus. Amém? Irmãos, não é proibido dar glória, não é proibido dar aleluia, amém? Nós vamos até meia-noite, Glória a Deus, aleluia. Irmãos, o texto que nós acabamos de ler é um texto bastante conhecido pela igreja, até mesmo eu tenho a certeza que os jovens que fazem presente aqui, eles conhecem esse texto porque justamente vai relatar acerca da vida de um homem, este jovem chamado Jeremias. A Bíblia Sagrada vai dizer que Deus ele levanta Jeremias num período em que a nação de Judá, o povo judeu, o povo a qual Deus escolhera para ser as suas testemunhas, para ser a menina dos seus olhos, para ser a sua nação eleita. Deus escolhe esse povo, Deus escolhe essa nação, mas tudo que Deus queria deste povo era a obediência. Mas só que esse povo vai começar a desobedecer a Deus, vai começar a adorar deuses estranhos, deuses que era feito pelas mãos dos homens, deuses que não falavam, não faziam nada por eles, não andavam, não poderia fazer nada por aquela nação. Então uma hora essa nação estava adorando a Deus, outra hora essa nação queria adorar outros deuses, deuses estranhos, deuses pagãos, deuses das nações. Aleluia, o Deus Baal, o Deus Moloque, a qual os reis pegavam as crianças e sacrificavam para esses deuses, matavam as crianças. Então Deus levanta justamente Jeremias neste período, um período em que a nação está em uma decadência total espiritual diante de Deus, um período em que a nação de Judá, ela não tem espiritualidade diante de Deus, a nação está falida espiritualmente. E deixa eu lhe dizer uma verdade nesta noite, uma coisa que entristece o coração de Deus é ver alguém dentro da sua casa morto espiritualmente. Uma coisa que não agrada ao coração de Deus e se entristece ele é ver alguém dentro da sua casa frio, gelado, sem nenhuma espiritualidade diante dele. Então essa nação está vivendo esse período, um período a qual estão na imoralidade, um período a qual eles estão fazendo a sua própria vontade. Aí sabe o que acontece? É que agora Deus levanta um jovem. E como é o nome desse jovem missionário? Esse jovem é chamado de Jeremias. Jeremias, ele é filho de Uquias, o sacerdote. E todo filho de sacerdote, segundo a lei, um dia também ele iria se tornar um sacerdote. Então, já que Jeremias, ele
hebreu, ele é judeu. Ele vivia na cidade de Anatote, uma cidade aleluia, em Benjamim, aonde tinha, aleluia, uma escola sacerdotal. Ali Jeremias vai estudar, ali Jeremias vai aprender acerca da lei, ele vai aprender acerca do Pentateuco, que são os 5 primeiros livros a qual Moisés escrevera: Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Então ele vai aprender sobre a lei de Deus. Ele também vai aprender acerca dos profetas, os profetas maiores, Daniel, Ezequiel, Isaías, Jeremias, os profetas menores, aleluia. Então ele vai aprender acerca das sagradas escrituras. Ele vai ser alguém que vai crescer, ele vai ter inteligência, ele vai ter sabedoria das coisas de Deus. Ele vai ser um jovem que tem uma intelectualidade imensa, porque ele vai aprender acerca das coisas do Senhor, acerca da palavra do Senhor, acerca da lei de Deus. Mas sabe o que é interessante? É que Jeremias, ele tinha um sonho. E qual era o sonho de Jeremias, missionário? Era de se tornar um sacerdote. Mas por quê? Porque todo filho de sacerdote um dia iria ser um sacerdote. E o que o sacerdote fazia? Ele entrava dentro do templo, ele entrava dentro da casa do Senhor, e ali ele poderia acender as lamparinas que tinha no candelabro. Ali ele poderia trocar os pães da proposição que estava na mesa. Ali ele poderia sacrificar os animais ao Senhor. Então Jeremias queria ter esse privilégio, Jeremias queria ter essa honra de poder entrar dentro da casa do Senhor, de poder ser um sacerdote. Aproximadamente 30 anos de idade, Jeremias iria receber a sua consagração como um sacerdote. Mas só que os planos de Jeremias eram um, mas o plano de Deus para ele era outro. Os sonhos de Jeremias era um, o sonho de Deus para Jeremias era outro. Porque, missionário, o sonho dele poderia ser até de se tornar um sacerdote um dia, mas o sonho de Deus para ele era de transformar Jeremias em um profeta. O sonho de Deus para Jeremias era outro. Talvez eu estou pregando para jovens aqui que tem até sonho, mas você já parou para pensar e perguntar: mas qual é o sonho de Deus para minha vida? Será que o mesmo sonho que eu tenho é o mesmo de Deus para mim? Tem uma frase que vai dizer: Senhor, se os meus sonhos não forem teu, destrua-os. Por que, missionário? Porque o sonho dele é maior do que os meus. Os sonhos dele é maior do que os meus e é maior do que os seus. Aleluia. Santo nome, Jesus. Então, entre querer viver os sonhos de Deus e o meu, eu prefiro viver os sonhos de Deus. Eita glória. Porque o dele é maior. O dele vai me levar além. O dele vai fazer eu crescer. O dele vai fazer eu avançar. O dele vai fazer eu progredir. O dele vai fazer eu chegar em lugares a qual nem ninguém chegou ainda. Porque os sonhos de Deus são maiores do que os meus e os seus. Os pensamentos de Deus não são os mesmos pensamentos nossos. O dele é diferente. Enquanto você pensa em algo pequeno, ele está olhando e está dizendo: se tu soubesse o que eu tenho sonhado para ti, se tu soubesse, jovem, o que eu já tenho planejado para você lá na frente, tu não estaria lutando por isso. Tu esperaria o meu sonho se concretizarem na sua vida. Aleluia, Jesus. Ele queria ser sacerdote, mas Deus levanta ele como profeta. O reinado de Judá, alguns reis corromperam, fizeram o povo se desviar da presença de Deus, fizeram o povo ficar longe de Deus. E quando o povo ficava longe de Deus, sabe o que Deus fazia? Ele levantava um profeta para tentar reconciliar aquele povo novamente consigo, através do profeta a qual ele levantara.
O profeta, ele era o porta-voz de Deus. O profeta, ele era o representante de Deus na terra. O profeta que falasse algo no nome do Senhor, Deus assinava embaixo e cumpria o que o profeta falou. Então Deus levanta Jeremias justamente nesse período. Jeremias é levantado, mas só que Jeremias é escolhido ainda novo. Jeremias é escolhido ainda jovem. Ele é jovem, mas agora Deus escolhe ele. Não foi da vontade de Jeremias, foi da vontade de Deus. Não foi do querer de Jeremias, foi do querer de Deus. Talvez você está olhando e está dizendo, mas não era nem para mim cantar, era para mim ser dançarina de funk. Mas só que o teu querer não é o mesmo de Deus. O teu querer é um, Deus é o de outro. A sua vontade é uma, a vontade de Deus para a sua vida é outra. Talvez você está dizendo, a minha vontade era de ser traficante. Deus está dizendo, Deus, a tua vontade é essa, mas a minha é de te tornar um profeta. A minha é de te fazer uma levita. A minha é de te levantar como um pregador nessa última hora para fazer a diferença. Tem Jeremias aqui nesta noite? Tem? Se tem, levante a mão e manda glória para Jesus de Nazaré. Eita, aleluia. Alabás, Suri me canta, alabás, eu sinto ele aqui já. Alabás, Suri me canta, alabás. O querer de Jeremias era um, mas o querer de Deus para a vida de Jeremias era outro. A vontade de Deus que prevaleceu na vida dele não é a nossa vontade que prevalece, não é o nosso querer que prevalece, mas é a vontade dele, é o querer dele, é a sua vontade que prevalece. Aleluia! E quando Deus levanta Jeremias e escolhe ele, aí Deus vai falar com Jeremias, capítulo 1, versículo 5. E o que ele vai dizer para Jeremias, missionário? Antes que eu te formasse no ventre, Aleluia, Jesus. eu já te conheci. Aleluia. Antes que saísses da madre, eu, não foi o homem, te santifiquei. E as nações te dei por profeta. Já parou para meditar nesse versículo? Antes que eu te formasse no ventre. Antes, Deus está dizendo, Jeremias, tu não tinha sido nem gerado no ventre da tua mãe, eu já te conhecia. Eita, aleluia. Jeremias, tu não tinha sido nem formado lá no ventre materno da tua mãe, e eu já te conhecia. Jeremias, não estava nos planos da tua mãe um dia ter você, um dia dar a luz a você, mas eu já te conhecia. Jeremias, não estava nos sonhos, a tua mãe não tinha nem planejado nada, ela nem sabia que ia engravidar de você, Jeremias, não estava nos sonhos da tua mãe, Jeremias, mas deixa eu te dizer algo, Jeremias, tu já estava nos meus sonhos na eternidade, eu já sonhava com você, Jeremias, eu já estava planejando algo para você lá na frente, tu já fazia parte do meu propósito na terra, Jeremias, eu te conheci antes mesmo de ser gerado no ventre materno da sua mãe. Talvez alguém está dizendo, porque eu vim nessa terra, para que eu nasci, o porquê que eu vim a esse mundo, será que foi para me sofrer, será que foi para me ser humilhado, será que foi para me ser desprezado, será que foi para me ser rejeitado pelas pessoas? Aí Deus está dizendo, não se preocupe, porque eu já sonhava com você, jovem, eu já sonhava com você, mulher, eu já sonhava com você, homem. Na eternidade eu já estava planejando tudo para fazer você ser gerado e nascer nessa terra, porque você vai ser diferente de muitos, você vai ser diferente de muitos na terra. Tem alguém aqui que acredita nesta palavra? Tem? Se tem, adore a Ele nesta noite. Se tem, levante a mão e manda glória para Ele.
porque Ele te conhece. Se tem alguém que conhece bem eu e você, chama-se Deus. Aleluia. A tua mãe não te conhece mais do que Deus. O teu pai não te conhece mais do que Deus. Os teus filhos não te conhecem mais do que Deus. Ele conhece eu e você como ninguém conhece. Ele sabe o que tu faz, Ele sabe o que tu não faz. Ele te contempla todos os dias, 24 horas. Mas missionário, é com os olhos castanhos? Não, é com os olhos como chama de fogo. Ninguém foge da vista dele, ninguém foge da presença dele. O salmista Davi disse: para onde eu fugirei da tua presença? Se eu subir para o céu, aí tu está. Se eu descer na profundeza do mar, lá também tu vai me encontrar. Se eu descer no Hades e colocar a minha cama lá também tu vai me encontrar. Não tem como fugir de Deus, não tem como se esconder de Deus. O único que tentou fugir, Jesus fez ele cair no chão e ficou cego. Mas quando Jesus levantou ele como o maior missionário que existiu nessa terra após Jesus, que chama-se o apóstolo Paulo. Jesus não tem ninguém que se esconda dele. Se você é escolhido, se você é escolhida, se você é vocacionado, se você é vocacionada, se você foi chamado, se você foi chamada, não importa onde você esteja, onde você estiver, Ele diz: eu te acho, eu te encontro, eu sei muito bem aonde achar o meu escolhido. Glória a Deus. Ele sabe. Antes que eu te formasse no ventre, eu já te conhecia. Tu não tinha sido nem gerado, e eu já te conhecia. Quem planejou o teu futuro não foi seu pai nem sua mãe, foi Deus. Porque Deus, Ele sabe quem você vai ser lá na frente. Deus, Ele sabe, Ele já viu quem eu e você seremos lá na frente. Porque Deus caminha nos 3 tempos: passado, Ele sabe tudo do nosso passado; presente, Ele sabe tudo agora, hoje, nesse exato momento; futuro, Ele já viu você lá na frente, quem você vai ser, Aleluia, quem você vai se tornar. Ele vê tudo e Ele sabe de tudo. Tudo aquilo que a ciência vai descobrir mais lá para frente, Ele já sabe de todas as coisas. Aleluia. O salmista Davi vai dizer: antes que eu abrisse a minha boca e pronunciasse uma palavra, tu já sabia o que eu ia dizer. Isso chama-se a presciência de Deus. Antes de algo acontecer, Ele já sabe. Ele sabe de todas as coisas. Antes que eu te formasse no ventre, eu já te conheci. Se Deus está dizendo antes que eu te formasse, Ele está dizendo: Jeremias, não foi o homem que fez tu vir à terra, mas fui eu. Foi eu que te formei no ventre da tua mãe. Foi eu que fiz tu ser gerado lá dentro. E antes que saísse da madre, eu te santifiquei. Santificação é separação. Deus está dizendo: antes que tu saísse, eu já tinha te separado para fazer minha vontade. Aleluia. Te separado como profeta, para fazer aquilo que ninguém está querendo fazer, para pregar aquilo que ninguém está querendo pregar, para fazer muito daquilo que eu mando que ninguém faz. Antes que eu te formasse no ventre, eu já te conhecia. Antes que tu saísse da madre, eu te santifiquei. Talvez o diabo olhou quando Jeremias estava sendo gerado no ventre da sua mãe e disse: esse daí eu vou usar, esse daí será meu.
esse daí eu vou pintar e bordar com ele. Aí Deus olhou e disse: capeta, tu esqueceu de uma coisa. O que que é? Eu já escolhi. Eita, glória, Eu já aleluia. separei. Eu já vocacionei. Esse daí tu não vai usar coisa nenhuma. Tu tá muito enganado, porque esse daí é meu. Essa daí é minha. Deixa ele crescer para te ver o problema que ele vai dar para ti. Deixa ele crescer para te ver o trabalho que ele vai te dar. Ele vai entrar na boca de fumo, vai pregar pro traficante, e o traficante vai se converter a mim. Ela vai entrar lá naquela favela aonde as suas amigas são tudo do tráfico. Ela vai pregar e todas elas vão se converter e vão me servir, porque eu chamei, eu escolhi, eu vocacionei. Você é escolhido dele, você é escolhida dele, você é chamado por ele, você foi chamado por Deus. E quem um dia Deus escolheu, ele se responsabiliza de cuidar, de guardar, de proteger, de guiar no caminho certo. Ele se responsabiliza de guardar você do inimigo. Antes que saísse da madre eu te santifiquei. Deus separou Jeremias por aí. Aleluia, Deus. Quando Deus olhou para Jeremias, Deus viu algo que não viu em mais ninguém. Aí Deus separa ele para ele. Separa Jeremias para si, para fazer sua vontade, para profetizar contra uma nação que está caída, arruinada, quebrada, não quer saber de Deus, não quer saber de fazer a vontade do Senhor. Aí Deus levanta esse jovem chamado Jeremias. Aí sabe o que Jeremias vai dizer? Ah, Senhor Jeová, eis que eu não sei falar, porque eu sou uma criança. Aí Deus olha para ele e diz: não digas que tu és uma criança, porque aonde eu te enviar tu irás, e tudo quanto eu te mandar tu dirás: não temas diante deles, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Aleluia, Deus. O que Jeremias está dizendo? Ah, Senhor Jeová, eis que eu não sei falar, porque eu sou uma criança. Ele é novo, ainda é jovem, então ele não está se achando na capacidade de profetizar contra uma nação que tem sabedoria, inteligência, é sábia e sabe tudo também sobre a lei de Deus e sobre os profetas. Então Jeremias está dizendo: eis que eu não sei falar. Qual é o problema que Jeremias está apresentando a Deus? É o falar. Ele está dizendo: eis que eu não sei falar, porque eu sou uma criança. Aí Deus diz: não digas que tu és uma criança. Deus está dizendo: não digas que tu és jovem, que tu és novo, que tu ainda é muito pequeno, porque aonde eu te enviar tu irás. Aleluia. E tudo quanto eu te mandar tu dirás. Duas coisas Deus está dizendo para Jeremias. E quais são, os missionários? A primeira: aonde eu te enviar tu irás. É Deus dizendo: Jeremias, profeta não vai para onde quer, profeta vai para onde eu autorizo ele ir. Profeta não vai para onde quer, Jeremias. Profeta vai para onde eu autorizo. Aleluia. Profeta vai para onde eu ordeno ele ir, Jeremias. E qual é a segunda? Tudo quanto eu te mandar, tu dirás. Deus está dizendo também, Jeremias, e profeta não fala o que quer, profeta fala o que eu ordeno ele falar. Profeta não fala o que o povo está querendo ouvir, profeta fala o que eu mando. Profeta não fala aquilo que vai satisfazer o ego de ninguém, profeta fala aquilo que o Deus
Todo-Poderoso ordena ele falar. Profeta, ele não fala aquilo que vai agradar o coração do homem, não. Profeta fala o que Deus manda, o que Deus autoriza, o que Deus ordena. Profeta, ele fala aquilo que Deus lhe ordena falar. Se for para falar sobre pecado, ele vai falar. Se for para falar sobre perdão, ele vai falar. Se for para falar sobre obediência a Deus, ele vai falar. Se for para falar sobre arrependimento, ele vai falar. Porque profeta não se manda. Quem manda no profeta é Deus. Quem manda na boca do profeta é Deus. Quem manda na boca do profeta não é o pastor. Quem manda na boca do profeta não é o presidente da igreja. Quem manda na boca do profeta não é o missionário. Quem manda na boca do profeta não é o povo. Quem manda na boca do profeta é Deus. É Deus. É Deus. É Deus. E tudo aquilo que Deus lhe ordena, ele fala, ele transmite. Porque quem está lhe autorizando foi quem lhe chamou o dia para fazer a diferença. Aleluia, Deus. Glória ao teu nome, Jesus. Então fala o que Deus está lhe mandando falar. Jesus disse: não temais o homem, porque o homem pode matar o corpo, mas a alma ele não pode fazer nada com ele. Aleluia, Deus. Mas antes temei a Deus, que pode matar o corpo e lançar a alma no fogo do inferno. É esse que tem que ter o nosso temor a ele. E o que é temor? É o respeito. É você respeitar a Deus acima de qualquer coisa. Aquilo é errado, eu não vou fazer, porque eu temo a Deus. Eu vou desagradar Ele se eu fizer aquilo. O ímpio, as pessoas que estão lá fora, eles não têm temor a Deus. Porque se tivesse temor a Deus, eles não faziam aquilo que desagrada o coração de Deus. Eles têm apenas medo porque eles sabem o poder que tem Deus. Mas quem teme a Deus é um servo dele. É o seu servo que ele tem. O ímpio não. O ímpio apenas tem medo. Ele não tem temor. É medo. Porque ele sabe o poder que há nas mãos de Deus. Ele sabe que a vida dele está na mão de Deus. Se Deus quiser matar ele agora, ele mata. Ele é Deus. Ele é soberano. Ele faz o que quer na hora que quer. Ninguém coloca opinião no que ele quer fazer. Então tudo que o profeta falar, é Deus que está ali autorizando. Porque o profeta fala que Deus manda. Aí Deus está dizendo: tudo quanto eu te mandar, tu te traz. Mas só que Jeremias tem um problema e ele apresentou a Deus. Jeremias fez certo ou fez errado? Apresentar o seu problema a Deus. Fez certo. Então por que você não apresenta o seu problema a Deus? Aleluia, Jesus. Então por que você não pega aquilo que está sendo um problema para você e olha e diz: Senhor, isso é um problema para mim. E Ele vai te apresentar a solução. Aleluia, Deus. Para o seu problema. Jeremias pega o seu problema e diz: Senhor, eu não sei falar. Ele está dizendo: meu problema está aqui. Aleluia. Vou falar. Aí Deus pega a sua mão, coloca na boca de Jeremias. E quando ele coloca na boca de Jeremias, ele diz: eis que eu ponho as minhas palavras na tua boca. Aleluia, Deus. Não temas diante deles, porque eu sou contigo, diz o Senhor. Glória a Jesus. Deus está dizendo: o problema, Jeremias, que tu me apresentou é o teu falar, mas eu estou te apresentando a solução para o teu problema.
E qual é, Senhor? Já que o problema é o falar, usa a sua voz, porque a palavra que vai sair da tua boca vai ser minha. A palavra que vai ser transmitida da tua boca, Jeremias, ela não será tua, ela será minha. Senhor, porque não será minha e sim a sua, porque se for a tua não vai surgir efeito na vida do povo, se for a tua não vai mudar a história de ninguém, se for a tua não vai libertar ninguém, se for a tua não vai colocar ninguém de pé, se for a tua não vai erguer ninguém, se for a tua não vai avivar ninguém, se for a tua não vai gerar vida em quem está morto espiritualmente. Mas já que é a minha, Jeremias, que vai sair da tua boca, então profetiza que tu vai ver o negócio acontecer. Aleluia, Deus. Profetiza que tu vai ver o que eu irei fazer quando a minha palavra sair da tua boca. Quando ela sair da tua boca, Jeremias, quem está caído eu vou colocar de pé. Quando ela sair da tua boca, Jeremias, eu vou mudar a história, eu vou transformar vidas, eu vou levantar quem está caído, eu vou erguer novamente aquele que está de cabeça baixa. Quando a minha palavra sair da tua boca, Jeremias, quem está frio eu vou aquecer com a minha presença, quem está morto espiritualmente eu trarei vida para ele novamente. Apenas usa a voz, porque a palavra será minha, será minha. É a palavra dele que muda a vida do homem, é a palavra dele que transforma a vida do homem, é a palavra dele que coloca o homem de pé. Nada que acontece dentro de um templo, a não ser a palavra de Deus, que pode mudar a vida do homem, que pode libertar o homem, que pode transformar o homem. Somente a palavra pode mudar, somente a palavra pode libertar, somente a palavra pode erguer, somente a palavra pode gerar vida. É a palavra dele, é a palavra dele. Eita Deus, aleluia. E quem é a palavra, missionário? João capítulo 17, versículo 17. Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra é a verdade é a palavra. Se a verdade é a palavra, quem é a palavra? João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. A palavra verbo no grego é logos, logos é palavra. João 1,14. E a palavra se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A palavra é o próprio Jesus, que habitou no meio da humanidade, que o rejeitaram, que não quiseram aceitar como Messias. Ele é a palavra viva, ele é o pão da vida, ele é o alfa, ele é o ômega, ele é a rosa de Saron, ele é o Nilo dos vales, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, ele é a pedra angular da nossa fé, ele é o nosso maravilhoso, ele é o nosso conselheiro, ele é o nosso príncipe da paz, ele é o nosso Deus forte, ele é o Pai da eternidade, ele é Jesus de Nazaré. E quando ele vier no final da grande tribulação, ele virá montado em cima de um cavalo branco, e na sua veste, na sua coxa tem uma escritura dizendo: Rei dos reis, Rei dos reis, Rei dos reis, Rei dos reis, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Tem alguém aqui nesta noite que veio adorar o Rei dos reis e o Senhor dos senhores? Adore a ele porque ele é rei, adore a ele porque ele é Senhor, adore a ele porque ele é Pai, adore a ele porque ele é nosso pastor, adore a ele porque ele é o bispo das almas, adore a ele porque ele é o nosso caminho, adore a ele porque ele é a nossa verdade, adore a ele porque ele é a nossa vida, adore a ele porque ele é o pão da vida que sacia a nossa fome, nossa alma. Adore a ele, adore a ele, adore a ele, adore a ele. Alabais, suribicanta, alabais. Adore a Jesus de Nazaré.